Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Eu tô chegando ao final do meu primeiro semestre aqui na USP de São Carlos e durante esse período eu percebi que existem alguns conhecimentos, algumas dicas que eu acho muito interessante partilhar com você que me segue aqui. Você que de repente quer seguir em alguma área aí da engenharia, da matemática mesmo, física, enfim, essa área que é mais das exatas, eu tenho 5 dicas para te dar no nosso vídeo de hoje. A primeira dica é, quando você estiver na escola, pelo amor de Deus, aprenda muito sobre funções trigonométricas. Galera, sabe aquele negócio que a gente fala seno, cosseno, e não só isso, também tangente, cotangente, secante, cossecante, aquelas relações trigonométricas, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tangente ao quadrado acho que mais 1 é igual a secante ao quadrado, alguma coisa do tipo, enfim. Gente, aprendam muito essas relações e mesmo que vocês não saibam de cor, aprendam pelo menos como deduzir cada uma delas. Às vezes a gente meio que ignora aquela seno de 2x, cosseno de 2x e na universidade essas relações elas são muito importantes. Você vai precisar um pouquinho aí de funções trigonométricas na parte de geometria analítica, mas um lugar onde vai aparecer muito, pelo menos apareceu muito pra mim, foi na matéria de cálculo 1, que é basicamente bastante comum em todos os cursos aí da área de exatas, né? Se você vai fazer um curso da área de exatas, possivelmente você vai sim mesmo pagar cálculo 1. E aí quando você estiver vendo os assuntos ali de cálculo 1, limite, principalmente derivada, integral, você vai precisar ter essas relações muito bem fixadas na sua mente, porque vez ou outra você vai utilizar elas ali no cálculo de algumas integrais, que é um dos assuntos mais complexos do cálculo 1. Então a minha recomendação hoje, a primeira delas é: aprenda sobre relações trigonométricas. A segunda dica é a seguinte: aprenda também sobre funções de um modo geral. Aquela parte lá que a gente aprende negócio de domínio, imagem, contradomínio, função, como representar uma função no gráfico. Ainda que quando você chegar em cálculo 1, você vai aprender um pouco mais sobre isso, né? Vai aprender sobre derivada, que vai te dar um certo auxílio para você também conseguir construir o seu gráfico de uma maneira mais fidedigna. É interessante que você chegue no ensino superior já tendo um pouquinho de noção de como que você trabalha com uma função. Então, relacionar ali o x com o y, né, que é geralmente o que a gente faz nas funções aí quadráticas, funções cúbicas e tal. É muito interessante você saber como que você faz essas relações e como que você pode jogar isso daí em um gráfico. Ainda que, claro, de uma maneira quase que um esboço, né, como eu disse, quando você entrar na universidade, se o seu curso for mais voltado ainda para a área das exatas, como é o meu, matemática, né, pura e tal, a gente tem que aprender mesmo a construir os gráficos, mas é interessante também você aprender sobre funções, especialmente essa parte mais introdutória. Como eu disse, domínio, contradomínio, imagem, isso também é bastante interessante e você vai ver que vai ser muito útil quando você chegar aqui nas matérias de cálculo 1 e também na matéria de geometria analítica, né? O primeiro período é basicamente isso, como aí é para todo mundo. A terceira dica que eu quero te dar é de um site que a gente usa bastante na hora de conferir boa parte das nossas respostas. Esse site é o Wolfram Alpha. Gente, ele é muito bom, especialmente se você tá vendo ali derivada, integral, ou se em geometria analítica você tá vendo, por exemplo, cônicas com elipses, hipérboles. Ele é bem interessante para você conferir suas respostas e também ele vai te dar ali, ainda que de uma maneira mais rústica, digamos assim, um gráfico, né? Então ele te ajuda também a visualizar aquilo que às vezes você não consegue de outras formas. Ele é muito bom, inclusive agora em integral a gente está usando bastante para conferir as nossas respostas. É muito interessante o site, o Wolfram Alpha. Inclusive vou deixar o link aqui na descrição para depois você olhar. É bem intuitivo, gente. Você digita lá, ele é claro em inglês, né? Mas tipo, integral é integral mesmo, só digita. Mas ele também é muito bom e ele te dá um apoio muito grande nessa parte aí, principalmente para conferir respostas de exercícios. A minha quarta dica é de outro site também, que é o GeoGebra. O GeoGebra, gente, ele é mais voltado para essa parte de gráficos mesmo. A meu ver, os gráficos deles são mais bonitos do que o do Wolfram, né? O Wolfram, ele tem uma versão paga, que é bem interessante, eu particularmente não tenho, mas às vezes você quer, por exemplo, fazer uma integral, se você ainda não viu esse assunto, às vezes você vai fazer uma série de cálculos, tá certo? Para chegar numa certa integral que a gente fala, e aí o Wolfram, a versão paga, ele te dá essas etapas aí do cálculo e tal. Pode ser interessante, de repente, para você fazer uma
uma questão, ver onde que você tá errando e tudo. GeoGebra não, tem uma versão gratuita muito boa, que traz ali muitos recursos, principalmente dessa parte mais de gráfico. Então ele consegue desenhar não só o eixo X e Y, mas também o eixo Z, seria algo mais ali em 3 dimensões e tal. Pode ser bem interessante também, especialmente na parte de geometria analítica, que também é uma matéria bastante importante e bastante comum nos cursos de exatas, tá bom? Vai ser outro site que eu vou deixar aqui, ó, o link na descrição para você dar uma conferida depois. E a quinta e última dica que eu dou, essa dica ela é mais comum até para você que não quer entrar para a área de exatas, é faça muitos exercícios. Gente, não é brincadeira. Cálculo 1, sem dúvidas, é uma das matérias que mais pega a gente no primeiro período. Inclusive a matéria que eu mais tive dificuldade, sendo bem sincero para vocês, nesse primeiro período foi cálculo 1. Mas uma coisa que ajuda muito na nossa compreensão é tentar fazer o máximo de exercícios que você conseguir. Até aqueles mesmo que você acha, ah não, esse exercício é muito fácil, é muito de boa. Faça esse exercício, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito na compreensão de assuntos que vão vir mais lá pra frente. Especialmente esses assuntos de integral, derivada. Acho que quem vai mais pro lado da engenharia não vê uma parte tão teórica aprofundada como quem tá na área da matemática, que vai estudar realmente mais voltada pra isso e tal. Mas se você tá ali na engenharia e tudo, tente fazer o máximo de integrais que você conseguir, derivadas, porque isso vai te ajudar a fixar bastante esse conteúdo. Uma coisa bastante comum, que eu vejo muita gente errando, inclusive eu, é que quando você chega em integral, você vai ver que há uma relação muito grande com o assunto de derivada. Então às vezes a gente meio que tem a tendência de misturar e tal os dois assuntos. Então fazer exercício meio que te livra disso daí. E claro, isso é importante não só na matemática, né? Mas em todas as áreas da nossa vida, sempre que você puder, faça o máximo de exercícios que você conseguir. Bem, galera, então esse era o nosso vídeo de hoje, mas eu quero te propor um desafio. Se você tá fazendo algum curso, se você já é formado em alguma coisa, deixa aqui nos comentários no que é que você é formado e dá uma dica também pra alguém que de repente tá esperando fazer esse seu curso ou quer entrar. Enfim, eu também já é formado. Vamos juntos compartilhar experiências aqui, porque acredito que enriquece muito, inclusive a mim. Se você de repente é da área de humanas, da área de biológicas, pode também de alguma forma tá me ajudando, até mesmo na área de exatas, beleza? Ó, beijão em vocês e valeu!